está no ar o comentário com assinatura. Às sextas-feiras, a esta hora, sempre da responsabilidade de Bruno de Carvalho. Sem mais demoras, vamos então iniciar a nossa conversa. Olá, boa tarde, Bruno. Bem-vindo a mais um comentário com assinatura. Muito boa tarde, Ana, e bem-vinda também aqui ao nosso espaço. É verdade, muito obrigada pela recepção. É sempre bom sentirmos-nos acolhidos num espaço que foi durante muito tempo da responsabilidade também sua e do Rémulo Jónatas. Hoje cabe-me a mim substituí-lo, é sempre uma tarefa complicada, mas vamos tentar dignificar o bom trabalho que os dois fizeram até agora na Rádio Estádio. E Bruno de Carvalho, sem mais demoras, vamos começar precisamente pelo primeiro tema, que é a Assembleia Geral no Sporting. Sim, eu acho que as pessoas estão numa altura de fazermos aqui um exercício de memória, porque é importante para os sportinguistas. Até por tudo isto que se está a passar com a Assembleia Geral, a manobra de ilação do Rogério Alves, questionando uma série de coisas relativamente à Assembleia Geral para ganhar mais um tempo, depois todas as notícias que têm saído, que bem, a Assembleia Geral poderá não se realizar nestes moldes, poderá ser uma Assembleia Geral noutros moldes, para promover o contacto com os sócios, e para os ouvir, começando a promover alguma união. Bem, também no outro dia estava a fazer zapping e parei num programa onde estava José Pina a comentar e reparei, fê-lo com elegância, mas reparei que ele ficou um bocado aflito, disse bem, os presidentes do Sporting têm que compreender algumas coisas, e estas coisas de ter providências cautelares para em cima de decisões de sócios nunca calham bem, nunca fica bem, e depois deu o exemplo de forma elegante, é verdade, não estou a ser irónico, de forma elegante deu o exemplo, bem, o próprio Bruno Carvalho e tal, o presidente Carvalho fez isso, bem, não se percebe muito bem. Então vamos fazer aqui um exercício relativamente rápido sobre e fazendo as devidas analogias para quem o quiser fazer. O que aconteceu na altura foi que de repente a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal demitiram-se publicamente. Não foi algo que não foi público, demitiram-se publicamente, todos eles, incluindo Jaime Mata Soares, todos eles se demitiram. E a certa altura o Sporting só tinha, aliás, e várias pessoas do Conselho Diretivo também, a certa altura o Sporting só tinha Conselho Diretivo, porque não tinham caído as pessoas suficientes para fazer cair o órgão, portanto o Sporting só tinha Conselho Diretivo. E a partir desse momento, quando acontece uma situação inusitada destas, que não é frequente, as pessoas têm a obrigação de conseguir continuar a trabalhar. E o que é que se fez? Isto para as pessoas, de uma vez por todas, tirarem alguns estigmas na cabeça. Aquilo que se fez, já ouvi juristas a dizer que bem, se olharmos para a lei, já ouvi juristas a dizer que mal, mas independentemente se bem ou mal, estamos a falar de uma Assembleia Geral de Instituição, não estamos a falar propriamente se ter criado a mesa provisória foi bem ou se foi mal. Bem, eu deixo isso ao critério dos filosóficos jurídicos em termos de leis e de todas as suas ramificações e implicações. O que interessa é falar sobre a AG. Essa mesa que foi criada imediatamente teve dois pedidos da minha parte, dois pedidos formais. Um pedido para uma Assembleia Geral de Instituição e um pedido para uma Assembleia Geral para a apresentação e aprovação, ou não, do orçamento. Portanto, quando as pessoas querem comentar, quando as pessoas querem ter uma conversa umas com as outras, têm que se resumir à verdade. E a verdade factual é, eu, enquanto presidente naquela altura,
O meu pedido foi para ser realizada uma Assembleia Geral de Destituição. Não quer dizer que pudesse ser votado a não destituição, claro que poderia ser votada a não destituição, mas é assim que se chama. Portanto, eu pedi claramente para ser realizada uma Assembleia Geral de Destituição que foi marcada, estamos a falar da mesa provisória, porque a verdade factual é que todos os outros tinham demitido. Depois vêm os tribunais dizer aquelas coisas, bem, já percebemos, também com tudo aquilo que temos ouvido no processo Lex, e sem ser no processo Lex também percebemos um bocadinho porque é que essas decisões aconteceram, mas não interessa. O que interessa é que especificamente o Presidente da altura, que era eu, pediu para ser feita e foi marcada uma Assembleia Geral de Destituição. Primeiro ponto, portanto, nunca me escusei a ouvir os associados, nunca me escondi nem nunca me barriquei em absolutamente nada, foi pedido e foi marcada uma Assembleia Geral de Destituição. Uma Assembleia Geral de Destituição que ia ter moldes democráticos e dentro dos regulamentos, inclusivamente, apresentei à mesa e foram validados pelos serviços cerca de, se não me engano, 3.000 votos na altura. Portanto, cumpri todos os desideratos que eram necessários ser cumpridos e até os exagerei, porque para além de pedir, ainda apresentei as assinaturas para essa Assembleia Geral. E assinaturas que foram validadas pelos serviços e que foram validadas pela tal mesa da Assembleia Geral provisória. Portanto, ia ser uma Assembleia Geral onde as pessoas podiam ir defender, a seguir as pessoas podiam dizer tudo aquilo que tivessem a dizer sobre o que quisessem, as pessoas iam se poder defender novamente, as pessoas iam poder dizer novamente aquilo que quisessem e a seguir havia uma votação. Era assim que estava determinado. Portanto, vamos tirar da memória coletiva das pessoas esta mentira que se criou, que é que as pessoas se barricam. É verdade que há uns que barricam, mas eu não só não me barriquei, como fiz o pedido formal para se fazer essa Assembleia Geral em termos democráticos e regulamentares, e ainda apresentei assinaturas que foram validadas pelos serviços que dava mais ou menos 3.000 votos. Bem, isto para dizer o quê? Mas isso o que é que interessa? Não, interessa. Porquê? O que é que acabou por acontecer? Acabou por acontecer, e quando José Pina diz que aquilo que foi feito a seguir à Assembleia Geral foi ir contra a decisão dos sócios, não, eu relembro o José Pina que, porque eu conheço bem, e ele conhece-me a mim também bem, eu sei que ele é um democrata, que é uma pessoa que gosta de viver num Estado de Direito. Eu gostava de saber a opinião das pessoas, se acharam bem fazer-se uma Assembleia Geral onde de repente nada dos regulamentos se cumpriu e onde a democracia não esteve presente. E eu explico, Ana, é muito fácil, é muito simples de se perceber. Não nos foi dada a palavra. Não nos foi dada a palavra. Portanto, acusou-se de uma série de coisas que eu ainda não percebi muito bem o quê, nem ninguém percebeu ao dia de hoje o quê, porque essa ata desapareceu. E isso é uma das coisas gravíssimas que esta Assembleia Geral teve. A ata desapareceu. Toda a fórmula como ela foi marcada, independentemente do Tribunal ter reconhecido ou não o Marta Soares a validade, o Tribunal não validou, como é lógico, se o que ele fez depois cumpriu ou não cumpriu os estatutos. Bem, mas o que é que aconteceu? Aconteceu que nos retiraram a palavra. Primeiro foram dizer aos sportinguistas que nós podíamos falar. Depois foram dizer claramente que nós não podíamos falar. Tanto que a certa altura nós apresentamos-nos na Assembleia Geral para falar e, pasme-se, ainda não estava a decisão de destituição. Tivemos polícias a tirarem-nos da zona dos órgãos sociais. Portanto, fomos escorraçados da zona dos órgãos sociais. Eu e as restantes pessoas do Conselho Diretivo fomos escorraçados. Depois dirigi-me a Marta Soares, que disse que não podíamos falar. Ponto final, não podíamos falar.
Depois, ainda, e isso foi público, houve processos abertos dentro do Sporting por como é que tinha sido possível terem deixado entrar os membros do Conselho Diretivo lá para dentro, como é que era possível se nós estávamos suspensos. Ora, isto tudo que se tem passado, e nós já vamos falar de Alcochete um bocadinho mais à frente, mas isto tudo que se tem passado, é bom que os sportinguistas se lembrem do seguinte. Bem, ponto número 1. Assembleia Geral de Destituição foi feita sem nós nos podermos defender. Isto não existe. Foi feita de forma irregular, sem nos podermos defender, com base em nada, com uma ata que Rogério Alves se recusa, diz que se recusa a dar conhecimento da mesma. O pouco que já se deu conhecimento já se viu que está cheia de irregularidades, mas num país que se diz democrata e num clube que se diz democrata, foram capazes de fazer uma Assembleia Geral onde as pessoas que tiveram a servir o Sporting durante 5 anos e meio não se puderam ir defender. Não porque não quiseram, mas porque não os deixaram. Isto não existe. No processo de destituição, não fomos ouvidos. No processo de expulsão de sócio, não fomos ouvidos. Na investigação a Alcochete, não fui ouvido. Na fase de instrução, o Carlos Delca fez-me 2 ou 3 perguntas, o Ministério Público disse que não fui ouvido. E no julgamento, continuo à espera do fim para, em definitivo, portanto, para falar. Bem, o que é que significa? Significa, quando nós falamos de uma Assembleia Geral, e quando José Pina fala da Assembleia Geral e do que aconteceu depois, eu gostava era de saber se ele gostava de se ver assim, ou alguém da sua família envolvido num manto de acusações que ninguém percebia muito bem o que é que queria dizer, porque estávamos no Sporting, mas aquilo misturava assuntos. Aquilo que o Rogério Alves disse sobre, ou mandou dizer sobre esta Assembleia Geral, que agora quer ser marcada porque misturava assuntos do clube com a SAD, foi exatamente isso que foi feito. E foi feito com o patrocínio de Rogério Alves, estou a falar da minha Assembleia Geral de Destituição, foi feito com o patrocínio, escondido, mas com o patrocínio de Rogério Alves. Na altura não interessou verificar as assinaturas, não verificar se a coisa batia certo ou não batia certo, se as pessoas podiam defender ou não se podiam defender, porque ainda estamos num Estado democrata ou democrático, não interessou nada. Portanto, a verdade é que me silenciaram completamente desde que aconteceu o que aconteceu em Alcochete, que tanto jeito deu a tanta gente. Silenciaram-me e, neste momento, estão a colocar travões a uma Assembleia Geral que as mesmas pessoas não colocaram naquela altura. E as pessoas ainda têm a lata de comentar estas coisas e de comentar o que foi feito após a Assembleia Geral de Destituição, não se querendo sequer comentar que já estava uma Assembleia Geral para destituição marcada, que iria correr com toda a legalidade e em termos democráticos, e que as pessoas podiam ter decidido pela expulsão, pela saída, pela nossa saída, e afinal veio Jaime Marta Soares, esse arauto, não sei bem do quê, veio Jaime Marta Soares e diz, não, eu vou fazer uma à minha maneira, e viu-se o que é que foi a maneira dele, foi não dar palavra às pessoas, pôs a votação logo a decorrer antes das pessoas falarem, os visados não lhes foi permitido falar, escorraçou, mandou a polícia escorraçar os elementos do Conselho Diretivo da zona de órgãos sociais, onde estavam pessoas como Álvaro Sobrinho, como tanta gente que não fazia parte dos órgãos sociais, mas nós fomos escorraçados da zona dos órgãos sociais pela polícia a mando de Jaime Marta Soares. Portanto, eu gostava que as pessoas todas percebessem que estão a viver uma ilusão.
relativamente à Assembleia Geral. Estão a viver uma ilusão. Neste momento já Rogério Alves está a fazer uma maquiagem, e eu não estou a dizer se estou de acordo ou não estou de acordo com a Assembleia Geral de Instituição. É um processo que não tem nada a ver comigo, eu não estou envolvido, não tem nada a ver comigo, não interessa se estou de acordo ou se deixo de estar de acordo, isso pouco interessa para os sportinguistas. Eu gostava era que os sportinguistas começassem a falar sobre as coisas com conhecimento de causa e não com uma memória seletiva, com uma memória honesta. E de memória honesta é: o Presidente Bruno Carvalho quis marcar com a mesa da Assembleia Geral, que marcou, e por isso foram expulsos. Uma Assembleia Geral de Instituição e uma para votação do orçamento, não deixaram que essa acontecesse. Aconteceu outra em que nem deixaram que as pessoas se defendessem, independentemente de terem lá ido, não cumpriram nada dos regulamentos, agora estão muito preocupados com questiúnculas que não têm interesse nenhum para adiar e promover uma maquiagem no Sporting. E era isto que eu queria que as pessoas, a partir de agora, quando falassem sobre as coisas, falassem sobre as coisas. Eu sei que é chato, é difícil para as pessoas, é um assunto de dizer a verdade, cansa. Pensar um bocadinho ainda cansa mais vale dizer as coisas pela rama e diz assim umas palavras para as pessoas. Bem, isto é tão fácil, como é que é possível 1000 pessoas, li eu, de alguém que disse que como é que é possível 1000 votos poderem marcar uma Assembleia Geral de Instituição. Bem, chama-se democracia, eu tenho que dizer à pessoa que disse isso, que se chama democracia, não quer dizer que o resultado da Assembleia Geral seja um resultado negativo para a direção. Pode ser um resultado positivo e pode ser uma forma de se reforçar. É como os partidos políticos que fazem aquela votação de confiança. A coisa pode correr bem, a coisa pode correr mal, mas ou então quando a oposição faz ao contrário, mas depois quando o governo ganha fica mais legitimado em termos daquilo que é a sua atuação no Parlamento. As coisas são assim, a democracia é assim. Se também se complicar tudo até ao limite, veja, as pessoas dizem que é extremamente fácil, dependendo de quem lá está, faz o que quer. Há uns que dizem que é extremamente fácil, outros dizem que é extremamente complexo, como Jaime Marta Soares era tudo facilidade. Também percebo, tinha o patrocínio do Rogério Alves por trás. O Rogério Alves já, por sua vez, já diz: bem, então se calhar o melhor é fazer uma Assembleia Geral só para falar com as pessoas e para ver o que é que as pessoas sentem. Não é honesto, não é uma conversa honesta, não estão a ser honestos. E estão a comparar o incomparável, estão a comparar um ato de ditadura, que foi o que Jaime Marta Soares fez, e como tudo em ditadura foi ilegal, foi um ato ilegal, um ato em que nem deixou as pessoas falarem. É o que já lhe disse, em processo nenhum eu ainda pude falar. Não pude falar em processo nenhum. É engraçado, não pude falar em processo nenhum. A justiça só é rápida. Quando me assaltaram agora ao carro, em dezembro, já recebi uma carta do Ministério Público a dizer que arquivou, porque não sabem quem é que roubou. Nisso são rápidos para arquivar os casos em que me fazem alguma coisa, são de uma rapidez atroz. Nem um mês demorou já a arquivarem o caso. Não interessa, saltaram coisas, isto não interessa para nada, isso é problema de semente. O Bruno Carvalho, isso não interessa para nada para o Bruno Carvalho, não sei o quê, não sei, nem sei para que é que perderam tempo a receber a queixa, deixe estar. Foram rapidíssimos. Normalmente estas coisas vai-se investigando, depois pode haver outro assalto na zona, depois pode-se descobrir, não, já arquivaram. São rapidíssimos. Para o Bruno Carvalho está ótimo, arquivos. Quando é a favor, quando é contra, são processos. Por isso era isto que eu gostava que as pessoas tivessem em lembrança, independentemente de estarem de acordo ou não com a Assembleia Geral. Verifiquem estes dois casos, pensem um bocadinho, eu sei que custa, mas pensem um bocadinho, analisem um bocadinho e vejam como os sócios estão à mão, aí à mercê, das loucuras e devaneios dos presidentes das mesas da Assembleia Gerais, as loucuras e os devaneios deles. Um dá-lhe para a esquerda e toca
dizer que afinal não se demitiu e volta outra vez e que afinal as pessoas podem se defender, depois afinal não se podem defender, depois afinal vamos suspender as pessoas, depois afinal não vamos suspender as pessoas, depois mandar a polícia escorraçar as pessoas de lá. Este já ele tem uma alcunha que eu até acho que é uma alcunha carinhosa, que é o grilo falante do Sporting. Portanto, porque ele é todo muito elegante, ele é todo muito... Pronto, este já é diferente. Os conselhos que deu a Jaime Marta Soares já são para outro contexto, é para o contexto de Bruno Carvalho. Agora já é diferente, já é uma coisa que tem que ser feita com uma elegância, vamos ver as miudezas todos do processo, vamos analisar até ao ponto em que vamos formatar a cabeça das pessoas todas de forma a que não se realize nada. Não é honesto, não é justo, as pessoas estão a ser enganadas, independentemente de estarem de acordo ou não com a Assembleia Geral. Pelo menos as pessoas, quando forem comentar, comentem-no com conhecimento de causa. E tudo isto que eu acabei de dizer foram tudo atos públicos, podem ser verificados, pode ser verificado que eu não estou aqui a formular uma história. Todos estes atos que eu estou a dizer, mesmo da mesa da Assembleia Geral Provisória, foram atos públicos. Por isso, agora vejam quando Jaime Marta Soares diz na tomada de posse de Varandas, julguem-nos pela história. Bem, eu acho que ele nunca julgou de facto que ia ter um julgamento tão sumário, tão rápido, porque se há coisa que a história do Sporting vai deixar para todo sempre é que Jaime Marta Soares foi uma das piores pessoas que passou por aquele clube. Espero que outros não queiram ter também esse epíteto e comecem a assumir as suas responsabilidades e comecem a acatar aquilo que são os regulamentos e que nunca se esqueçam que os associados vão aguentando, mas cada vez as pessoas são mais informadas, cada vez as pessoas são menos intelectualmente desonestas e já não vale a pena fingir com artimanhas, vale a pena enfrentar as coisas de frente e as pessoas que decidam, até podem decidir pela continuação, mas as pessoas que seja dado o real direito, não se façam artimanhas, o real direito e mais, e que as pessoas que são visadas tenham o real direito, como manda a nossa Constituição, como manda a nossa lei, como manda o nosso Estado, tenham o real direito de se defenderem. E se houver isto, que é dar a voz realmente aos sócios, fazer uma Assembleia Geral democrática que cumpra os regulamentos e onde os visados se possam defender convenientemente, farão tudo certo e tudo ao contrário daquilo que fizeram connosco. Foi tudo ilegal, antidemocrático e ditatorial. E eu espero que isso não se volte a repetir, que as coisas façam bem, que seja dado o direito às pessoas defenderem e que os sócios decidam aquilo que tiverem para decidir. Eu já disse aqui no outro programa, os sócios decidam aquilo que tiverem para decidir. Só não gosto é deste esquecimento coletivo ou desta memória seletiva de algumas pessoas sobre este assunto. Muito bem, ficou bem clara a opinião em relação ao primeiro tema de Bruno de Carvalho. Avançamos para o segundo tema que está em voga, é nada mais nada menos do que a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United. Pronto, eu agora, este assunto, se falar do Bruno Fernandes, é um assunto que temos aqui duas posições. Se eu digo que foi um bom negócio, estou a ser um hipócrita, mas cai bem. Se eu digo que foi um mau negócio, estou a ser um ressaibiado, mas pelo menos não sou hipócrita. Bem, então vou factualizar para que as pessoas compreendam, antes de eu dizer se foi um bom ou um mau negócio, vamos factualizar algumas coisas. Bem, em primeiro lugar, o Bruno Fernandes, neste momento o Bruno Fernandes saiu do Sporting e quando sai do Sporting faz um vídeo altamente emotivo a chorar. E as pessoas ficaram altamente comovidas com o vídeo do Bruno Fernandes. Eu quero recordar que o Bruno Fernandes rescindiu do Sporting. Quando rescindiu do Sporting, alegou coisas gravíssimas
coisas gravíssimas, porque os jogadores continuam a achar que são intocáveis, mas afirmou coisas gravíssimas, porque uma invasão à academia não daria justa causa nenhuma. Teria que haver o claro envolvimento de alguém, neste caso escolhido fui eu, para que a justa causa pudesse vingar. E o Bruno Fernandes foi um daqueles que optou ir pela cantiga de foi o presidente. Portanto, a partir do momento em que ele teve num momento tão dramático no Sporting, como foi o ataque à academia, e que tomou por decisão rescindir do Sporting, e que o Sporting até hoje ainda tem consequências, que isso ninguém pode escamotear, porque ainda Alcochete ainda é utilizado para desculpa para tudo, os comentadores ainda utilizam Alcochete para tudo, as pessoas que foram para o Sporting, em vez de arranjar soluções, apenas se dão desculpas, é com Alcochete para tudo. Portanto, o Bruno Fernandes foi um daqueles que rescindiu perante o que aconteceu em Alcochete, e rescindiu com acusações gravíssimas, sendo uma das pessoas que levou a que os sportinguistas depois não tivessem uma atitude muito agradável para com a direção, o que significa que foi uma das pessoas que contribuiu para a queda de uma direção que estava a fazer um trabalho reconhecido por toda a gente. Tanto o Bruno Fernandes, com a atitude que tomou, foi uma das pessoas que levou à queda de uma direção do Sporting. Se ele diz no seu vídeo que não era sportinguista e a partir de agora vai ser, sinceramente e do fundo do coração, eu espero que sportinguistas assim haja poucos, porque a verdade é que ele não pode escamotear na sua vida toda que contribuiu para a queda de uma direção de um clube, um clube que o fez aparecer para o mundo. Portanto, em primeiro lugar, isto, e vou pegar nas palavras do Bruno há 1 ano ou 2 atrás, quando diz assim, eu rescindi e não me arrependo. Depois pensei um bocadinho e pensei que era melhor para mim voltar atrás. Eu rescindi, não me arrependo, mas depois parei, pensei um bocadinho e era melhor para mim voltar atrás. Portanto, isto são as palavras de uma pessoa que depois envergou a braçadeira de capitão do Sporting. Não são minhas as palavras, são do Bruno Fernandes. Mas mais, o Bruno Fernandes também diz, na mesma altura, que teve várias propostas para sair do Sporting e vários clubes interessados em pagar a cláusula de 100 milhões. E aqui começa a minha conclusão, no fim, se o negócio foi bom ou mau. O próprio Bruno Fernandes diz que havia muitos clubes interessados em pagar a cláusula dos 100 milhões. Não fui eu, foi o Bruno Fernandes. Também relembro o que disse essa sumidade de Sousa Sintra e o próprio Bruno Fernandes, que estava ao lado dele, quando o Bruno Fernandes regressou ao Sporting. Aquele regresso de coração de leão, aquele regresso ao Sporting. E regressaram da seguinte forma, dizendo o seguinte, porque as pessoas, lá está a memória seletiva das pessoas, mas cá estou eu para os ir lembrando. Estou a falar de factos públicos. O Bruno voltou e não quis absolutamente nada. O Bruno não quis nada, isto ficou tudo igual, isto foi tudo uma maravilha, isto ficou tudo igual. Não foi, ó Bruno? Foi, sim senhor, presidente, foi, senhor. Olha, ainda bem, se quando quiseres ir à minha casinha do Algarve, tenho lá, fazemos um choquinho frito e está tudo bem na minha casinha do Algarve. Senhor presidente, pronto, isto foi um espetáculo que os sportinguistas e o mundo desportivo pôde assistir. Logo passado uns dias percebemos, mudou a cláusula, 100 milhões para 35, que afinal foi melhorando o contrato 2, 3 vezes,
melhorou o contrato, e depois havia uma cláusula que depois de 35 afinal já tirou 35, mas depois manteve o 5, mas depois afinal já não havia o 5, mas afinal de 35 era 50. Eu quero só dizer uma coisa às pessoas, não faço a mínima ideia, eu não participei nesses contratos todos maravilhosos que foram feitos a partir da rescisão do Bruno, mas eu quero lembrar às pessoas, não sei se é o caso aqui, mas às vezes as pessoas não sabem que, dependendo de como está feito o contrato, há cláusulas de rescisão que só valem no período do verão. Portanto, mesmo que os 50 milhões tenha sido uma realidade, isto é, se tenha andado a brincar não só com salários, mas também com a cláusula de rescisão, possivelmente, a nível contratual, essa cláusula só poderia ser válida no verão. Possivelmente. Há contratos que são assim. Os meus, a maioria eram. O que significa, quando as pessoas vêm ter connosco num período fora daquela janela do verão, a cláusula não tem esse efeito. Mas ouviu-se logo ali o Jorge Mendes a dizer: oi, stop, eu vou dizer uma coisa, Bruno, não sei agora, sai no verão. Mandou logo o recado, não sei agora, sai no verão. Não é, eu acho que se não sair agora, possivelmente sairá no verão. É, se não sair agora, sai no verão. O recado estava dado. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para a maior parte das pessoas ficaram a olhar para aquilo. Bem, o Jorge Mendes manda no Sport. Bem, Jorge Mendes. Alô? Sim, Bruno, estamos a ouvi-lo. Está-me a ouvir? Sim, estamos a ouvi-lo. Pronto, peço desculpa porque houve aqui deixei de ouvir. Portanto, isto foi um recado perfeitamente para quem entendesse. Possivelmente estaria a coisa feita para os 50 milhões não valiam agora, mas valiam no verão. Ponto. Digo eu fazia conta muitos contratos assim. E é possível que tenha sido feito. Mas a verdade é esta. Fomos vendo as notícias e eram. Tottenham oferece 70 milhões e Sporting recusa. Não sei quê oferece 60 milhões e Sporting recusa. 55 milhões ou 62 milhões. Não aceito, diz Frederico Varandas. Não aceito. Bem, de repente conseguimos assistir a uma coisa que é a pulverização de todos os recordes do Sport, que a comunicação social deu-se a este luxo, é pulverização, porque fez um contrato 55 mais 5 mais 2 mais 1 mais 5 mais 5 mais 3 mais 4, e se for considerado o melhor jogador do mundo 20 vezes, e se for, eu estou a inventar, mas é mais ou menos assim que estão distribuídos, e se for bolador a dar o pino, e se não for a dar o pino, e se o Manchester United for campeão este ano, claro, é óbvio, está pertinho, aquilo está pertinho, não está nada longe, está pertinho para ser campeão, ou se for à Liga dos Campeões, está pertinho também. Por isso, sinceramente, eu gosto de ver como cada coisa que era feita pela minha direção, e mesmo bem feita, era de forma tão rebuscada que a comunicação social e de forma tão retorcida que tinham que dizer que a coisa foi mais ou menos bem feita, e de repente algo que é inferior aos 70 milhões que saiu a notícia que era para o Tottenham, e aos 60 milhões que era, já não me lembro para quem, e aos 55, aos 72 que Frederico Varandas disse, e sobretudo inferior aos 100 milhões que o próprio Bruno Fernandes disse que havia clubes. E que eu saiba, independentemente dos resultados do Sporting, o Bruno Fernandes, após a minha saída, esse dentro do campo, porque fora do campo eu já falei o que é que ele fez, dentro do campo pulverizou isso sim todos os recordes, em termos de médio, golos e assistências. Portanto, o valor dele não desceu, independentemente de ter saído uma notícia hoje que todo o ativo do Sporting desceu 60 milhões desde a entrada deste presidente. A verdade é que o Bruno Fernandes não desceu o valor. E quando queremos fazer aqui grandes construções, a dizer, não, mas estão a ver, nós temos que olhar isto por outra perspectiva, porque a venda do João Félix foi uma venda muito específica, e por isso, quando estamos a falar de 50 milhões ou de 55 milhões, é bom. Bem, para quem se contenta com o médio, está bem, não é um mau valor, é
é um bom valor, continua a não bater, eu disse aqui, continua a não bater, eu disse aqui que era mortinho para ver, que eu sei qual é o valor de mercado do Bruno, estava mortinho para ver quem é que ia tirar o recorde do valor líquido, não é o bruto, do lucro, em termos de vendas no Sporting. E esse valor, em termos de lucro, não foi batido. É só olharmos para o Slimani e o João Mário. Não foi batido. Em termos de lucro, a nível de valor, sinceramente, quando o próprio jogador diz que tem vários clubes interessados em bater os 100 milhões, e enquanto as informações por todo lado é que o Bruno é um dos melhores médios do mundo, é isso que nós lemos por todo lado, sabe a quem andou a trabalhar 24 sobre 24 horas pelo Sporting, e onde qualquer questão era dinheiro do Sporting merecia esse esforço, sabe pouco ver um Bruno sair por 55 e ver o Trincão a sair hoje por 31 milhões. Sabe pouco quando o Bruno faz as alterações dos 100 milhões para o 35 e depois do 35 possivelmente para o 50, para que se pudesse facilitar a saída dele, mas a verdade factual é que o Bruno podia ter sido vendido por muito mais dinheiro. Eu tenho poucas dúvidas disso. Perante o que disse Varandas, perante o que disse Bruno, eu não acho uma boa venda. Perante a mediocridade que eu tenho visto. Então se formos avaliar, as pessoas podem sempre pôr a fasquia onde quiserem. Se quiserem pôr a fasquia onde ela está realmente, foi ótimo. Se quisermos pôr uma fasquia séria, não foi um mau negócio, mas não foi um bom negócio. Não foi o negócio possível, garantidamente, não foi o melhor negócio possível para a venda do Bruno. Para terminar, a não ser que tenha alguma questão para me colocar, quero só dizer o seguinte às pessoas. Eu quero dizer que até agora esta direção já vendeu mais ou menos 190 milhões de euros. E nesses 190 milhões de euros eu gostava que houvesse algo sério, uma avaliação séria de quantos jogadores foram comprados por mim ou potencializados por mim durante a minha direção. E eis que num quanto pasme são 99%. Retiro o Rui Patrício, porque já era o guarda-redes titular há muito tempo do Sporting. Tirando isso, todos eles foram ou comprados por mim ou potencializados durante a minha direção. Portanto, a pesada herança já deu 190 milhões, apesar que podia ter dado muito mais, mas a pesada herança já deu 190 milhões. Eu estou ansioso para ver uma grande venda do Jesse, do Fernando, do Bolazzi, do Ilori, esse é que eu estou a ver, do Rossier, do Eduardo, esse é que eu estou ansioso, porque aí é que nós vemos o resultado e ficamos satisfeitos quando vemos o resultado daquilo que são as nossas ações e no futuro vemos estas vendas e dizemos, bolas, sim senhora, fizemos um trabalho muito, muito bom, porque a verdade é que já vão, mesmo a não serem bem negociados, já são 190 milhões. É muito dinheiro para um clube que diz que está num problema gravíssimo e que foi deixado o clube num problema gravíssimo. Em 2013, quando eu cheguei, vão ver as manchetes do jornal, dizia assim, Rui Patrício, o único vendável. Era o que eu tinha quando eu cheguei. Rui Patrício, o único vendável. Agora veja ao tesouro que esta direção herdou. Mesmo a negociar mal, já vão 190 milhões. Por último, quero dizer o seguinte ao Sr. Bruno Fernandes, diretamente para ele. Eu não sei que história é que lhe contaram, mas eu vou-lhe contar a verdadeira história da vinda dele para o Sporting. E a verdadeira história da vinda dele para o Sporting foi: eu estou muito bem,
eu gosto de fazer as minhas próprias pesquisas, eu gosto de fazer as minhas próprias avaliações dos jogadores, sempre gostei de fazer, e liguei para o administrador da altura, Guilherme Pinheiro, e disse: epá, temos que comprar o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, eu não sei o que é que o Presidente está a falar. Não, o Bruno Fernandes está na Sampdoria a comprar. Vai-nos custar menos do que seria o negócio do Rafa e vai render muito mais ao Sporting. Ao Presidente, não temos dinheiro. Confia, é investimento puro. Não houve envolvimento de absolutamente ninguém nesta escolha. Foi uma escolha pessoal para depois acontecer e ele fazer o que fez. Mas foi uma escolha pessoal. Aliás, eu quando o contrato, ligo para o Mister da altura, Jorge Jesus, e digo-lhe: oh Jorge, contratámos o Bruno Fernandes. Quem, Presidente? Quem é que contratámos? O Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, Presidente, mas o miúdo que joga na Sampdoria? Sim, Jorge, contratei o Bruno Fernandes. Grande contratação, Presidente, grande contratação. Bem, não sei o que é que lhe inventaram, mas ele que agora está cheio dele em termos de ego, acho bem. Mas um dia mais tarde, no futuro, que eu já disse aqui várias vezes, os jogadores vão envelhecendo, as coisas vão deixando de fazer sentido, e eu acho que cada vez no futuro se vai saber muito mais coisas sobre este período do Sporting. Mas o Bruno Fernandes, que se lembra que foi um maluquinho saudável pelo Sporting, que o viu, que pediu à administração para o comprar, que a administração confiou no seu Presidente para o comprar, e que depois sim foi dado ao Mister Jorge Jesus. Portanto, não sei quantas pessoas é que lhe querem fazer a cabeça, mas essa foi a realidade da vinda dele para o Sporting Clube de Portugal. Essa foi a realidade. Neste momento, eu só me posso rir quando vejo análises que se querem jornalísticas em alguns jornais, onde eu nem sou mencionado. É a compra de Sousa Sintra e a venda de Bruno Fernandes e a venda de Varandas. É pá, perfeito. Acho que se for para continuarmos a viver num mundo de desonestos intelectuais e de ignorantes, é pá, tudo bem. Se for para se saber a verdade sobre as coisas, então pronto, estou aqui a dizer a verdade sobre as coisas, independentemente de tudo. Para rematar a questão Bruno Fernandes, espero que a ele lhe aconteça tudo aquilo que ele me desejou a mim que me acontecesse. É essa a sorte que eu lhe desejo, é que o meu carinho por ele é um carinho exatamente igual ao carinho e ao respeito que ele tem por mim. Portanto, desejo-lhe toda a sorte do mundo que ele me desejou para mim e para a minha família, e eu desejo para ele e para a família dele. Bruno, também ficou bem claro a sua posição em relação a esta venda de Bruno Fernandes. Temos mais ou menos 15 minutos para fazermos o habitual resumo do que se tem passado no Tribunal de Monsanto a propósito do ataque à Academia de Alcochete, e queria desde já confrontá-lo com as declarações de William Carvalho, que também já foram replicadas pela imprensa. Disse William Carvalho perante o coletivo de juízes que houve um dia em que Mustafa ligou a dizer que o Presidente lhe tinha ligado a dizer para atacar os carros dos jogadores. Foi ele que me ligou, disse William Carvalho, que também referiu nesta intervenção que não se lembra do Presidente ter falado alguma coisa em relação ao treino ou em relação à hora do treino. Diz apenas que o Presidente perguntou quem é que estava consigo, independentemente do que acontecer, estamos juntos. Ora, vamos primeiro fazer uma análise e depois falar especificamente sobre isso, que é extremamente interessante, mas como há bocado tínhamos falado, eu não acompanhei, tive que ir com a minha filha do meio a uma consulta, portanto não tenho estado a acompanhar. Mas vamos ver algumas coisas que depois daquilo que me alertou antes do programa, e fez muito bem, que eu fui ver. Bem, primeiro facto, finalmente alguém vem dizer que me acusou na cara, à frente da equipa toda, de ter mandado bater e
partir os carros do jogador. Portanto, esta imagem, eu bem sei que se querem prender uma frase, mas já lá vamos, eu não fujo de nada. Mas aquela imagem, porque é que o Bruno Carvalho estava tão irritado naquele dia e porque é que na outra reunião ele estava tão calmo? Eu pergunto a alguém, se alguém que seja honesto, alguém que tenha princípios, valor, moral e educação, gosta de ser confrontado por um grupo de pessoas na boca do William Carvalho. Nós sabemos perfeitamente que o Presidente mandou bater e partir os carros. Agora já só diz partir os carros. Isto foi algo que a mim me atingiu com uma violência e foi algo que nunca pensei me acontecer na minha vida. Mas finalmente alguém veio dizer, portanto, andou-se aqui a fingir durante 2 anos, vejam bem, o homem estava maluco, o homem estava fora dele, e o homem é drogado, e o homem era bêbado, e o homem era isto, e agora finalmente vem alguém e diz, epá, realmente sim, fiz isso. Uma coisa de menos importância, disse só o Presidente, à frente dos jogadores todos, que mandou partir tudo. Ora, ele era só o capitão, foi fazer contas durante 2 segundos a dizer, bem, estes jogadores todos acham que eu lhes mandei bater e partir carros. Foi só uma coisinha de menos importância, mas pelo menos assumiu-a. Bem, mas também assumiu outra coisa interessante, que tem a ver com isso que me perguntou. Foi que eu imediatamente fiz um telefonema para o Mustafa e em voz alta perguntei, mas eu mandei-te partir alguma coisa? Bem, ouça, Ana, vamos imaginar que eu tinha feito isso. Ouça, estar ali a pôr em voz alta, ele não fazia mínima ideia que aquilo estava em voz alta, não fazia nada. E ele dizia assim, então não mandou o Presidente? Claro que mandou. Então você mandou. Então, eu sou maluco. Então, o William Carvalho também diz que eu fiz esse telefonema. Diz que a pessoa desmentiu. Diz que, eu acho, mas já vamos falar sobre outras coisas do William. Eu acho que era o Nuno, ele não acha, tem certeza, ele ouviu a voz. E aquilo foi, não mandou nada, mas o que é que se passa? E eu, pronto, desliguei o telefone na cara. Portanto, entra na cabeça de alguém que eu, à frente dos jogadores, onde me senti completamente humilhado, devassado, desrespeitado, de repente fazia um telefonema de alta voz quando havia sequer a mínima hipótese de eu algum dia ter pedido seja o que for a alguém. Bem, não entra na cabeça de ninguém. A verdade é que ele confirma as duas coisas. Ele confirma que me confrontou em frente de todas as pessoas, finalmente as pessoas podem perceber que associada à má criação de Rui Patrício, que também já foi confirmado por um jogador, sim, viu que o Rui Patrício não tratava o Presidente por Presidente e que isso não era normal. Portanto, associado a estes dois pontos que já se ouviram no Tribunal, se percebe claramente porque é que eu fiquei tão enervado, não, porque é que eu estava, porque é que eu fiquei tão enervado nesta reunião. Portanto, mas agora eu quero completar um bocadinho este assunto. O William Carvalho, por isso é que eu digo, cuidado com estas coisas que nós estamos a falar, porque eu ainda não ouvi o resultado, eu não ouvi o resultado do interrogatório, das questões, das inquirições, ainda não. Mas há coisas que eu sei, olha. Sei o seguinte, sei que o William Carvalho, durante a investigação, foi ouvido 2 vezes. Nas 2 vezes disse que não conhecia absolutamente ninguém, que não era amigo de ninguém. Hoje recordou-se, e já disse, pelo que eu li, que era amigo do Walter Semedo, que era amigo do Nuno Mendes, que era amigo do Aleluia, que é o Elton Camará. Portanto, afinal, ele por 2 vezes renegou, parece a questão de Jesus e Judas, que renegou os seus amigos, que disse que não conhecia ninguém, que levou a um episódio público de expulsão do Elton Camará na fase de instrução do tribunal, que foi tão falado que uma pessoa foi expulso porque a senhora doutora Wonder Woman Cândida Vilar
se pôs aos gritos para o Elton Camará dizer: você é um mentiroso. O William Carvalho disse: não conhecia ninguém. Você é um mentiroso. O William Carvalho disse: não conhece nenhum de vocês e que só vos quer ver pelas costas. E o Elton Camará encaixa e diz: lixaram-me a minha vida e eu tenho 8 filhos. Rua. Bem, o que é que significa? Significa que William Carvalho hoje vem dizer completamente o contrário que disse sempre. Afinal, já conhece as pessoas. Eu é que disse que havia capitães de equipa que tinham almoços e jantares com pessoas. Já confirmou que sim. É pá, possivelmente um e tal. Não é possivelmente um. Tinha, ponto. Tinha. Já confirmou. Portanto, cá está a minha história a bater toda certo. Que os capitães tinham almoços e jantares com os líderes das claques, que conheciam-se muito bem. Eu vi várias vezes William Carvalho e Elton Camará cumprimentarem-se com 2 beijinhos. Isto significa algo muito mais profundo, e eu não estou a falar de algo que não seja uma amizade, significa uma amizade profunda. Agora também li que ele disse, não sei o que é que aconteceu mais, porque às vezes é bom ouvir-se tudo, não é ouvir só a primeira parte, é ouvir tudo quando as pessoas são questionadas. Também disse que, bem, sim, foi confrontado e que a juíza até já estava confusa com o que é que ele estava a dizer, porque primeiro o Mustafa tinha-lhe ligado a dizer, e foi ele, e disse-me, ele, Mustafa, que o Bruno Carvalho mandou partir os carros. Depois já era que tinha ligado a seguir ao ataque para o Nuno Mendes, e que o Nuno Mendes, sem saber de nada, lhe perguntou: mas o que é que se passa? Depois, afinal, não falou dos telefonemas para o Elton Camará, pelo que eu li, não sei, estou a falar de cor. A juíza, confusa, pergunta: mas o senhor ligou às 18h09, ou o que é que foi, às 20 e não sei o quê? Talvez fosse assim, para perguntar o que é que se tinha sucedido e tal e coisa. Depois também passa um bocado en passant, também pelo que eu li, houve assim umas coisas à saída da caminhoneta. Não houve umas coisas. Se nós quisermos perceber, eu já disse isto a toda a gente, o que é que se passou em Alcochete, é ler as mensagens. E nas mensagens estão lá que eu não sei se isto é verdade ou não, estou a dizer o que está nas mensagens. E o que estão nas mensagens, toda a comunicação social publicou, as pessoas podem ir ver, é que o Rui Patrício virou as costas no final do jogo e supostamente os tinha mandado para algum lado, que depois no estacionamento do Sporting, o Rui Patrício eu estou a dizer que está nas mensagens, não faço mínima ideia se isto é verdade, que tinham chamado nomes às pessoas que estavam o Rui Patrício e o William, às pessoas que estavam no parque de estacionamento, que o William, ao pé da caminhoneta na Madeira, tinha mandado para o Alho alguns adeptos do Sporting, isto é o que está nas mensagens, que o Acunha tinha chamado erro de qualquer coisa ao Fernando Mendes. Portanto, quando vamos ver a história, e a história bate toda certa com as mensagens, porque tinha que bater certo com as mensagens, e com toda aquela minha explicação, e afinal todas as teorias, e o façam o que quiserem, e não sei o quê, vai-se esvoaçando, e agora há uma nova. Portanto, o façam o que quiserem, já morreu, porque já toda a gente percebeu que não teve interesse nenhum. O pós-Madrid já morreu, todos os jogadores disseram que continuaram a sentir apoio. A hora do treino já morreu, já toda a gente percebeu que quem marcou foi o Jorge Jesus. Subsiste a dúvida, que não tem nada a ver com o processo, no meu entender, se eu sugeri ou não sugeri, mas sugerir ou não para o processo, não sou advogado, não sou juiz, não deve ter interesse nenhum, porque uma coisa é mandar, outra coisa é sugerir. Uma sugestão pode ser acatada ou não. Eu nem sequer sugeri, mas não interessa. A nível de processo já se percebeu que quem marcou foi Jorge Jesus. Portanto, agora, de repente, veio William Carvalho justificar que me acusou, eu espero que ele tenha dito, eu ainda não li, que também foi a primeira pessoa que eu encontrei quando cheguei à academia, que ele me voltou a acusar e a dizer-me na cara, mal eu cheguei à academia, mas o Presidente acha que nós não sabemos que foi você que mandou fazer isto. Foi assim que eu fui recepcionado na academia pelo William Carvalho. Eu espero que ele também tenha essa memória. Foi assim que eu fui recepcionado na academia, e por ele, não por mais ninguém, por ele. Mas
Agora vem esta do telefonema. Eu não tenho nada a ver com isso. Se houve um telefonema ou não houve um telefonema, isto agora é uma situação entre o William Carvalho e Nuno Mendes. Eu tenho a certeza absoluta e sei a certeza absoluta que nunca liguei. Veja, cada vez é mais fantasmagórico isto. Portanto, já não era bater, era partir os carros. Eu nem sei. Sinceramente, há coisas na minha vida vão partir os carros dos jogadores. Eu sinceramente nem sei, mas porque eles não tinham dinheiro para substituir, ficavam... Não percebo, olha, nem sei, sinceramente, sempre achei tão estúpida essa acusação. Ele agora, de repente, se disse isso, eu continuo a dizer aquilo que li e aquilo que a Ana me alertou, se disse isso, bem, agora terá Nuno Mendes a bola do seu lado e dirá de sua justiça, com certeza absoluta. Eu tenho a minha consciência tranquila. Não, o que saiu hoje, o que está toda a gente muito interessado, em vez de juntar o puzzle e em vez de perceber que isto tudo não fez sentido nenhum e que foi colocado à martelada e que não tem nada a ver com isto, agora de repente, uma pessoa que afinal veio dar luz àquilo que aconteceu na Assembleia, na reunião, percebendo-se porque é que eu estava enervado, porque seria uma acusação infame. Temos apenas um minuto para terminar o comentário. Perceber perfeitamente que toda a gente andou a mentir no julgamento, porque afinal não foi Frederico Varandas, não foi Virgílio Abreu, afinal foi Carlos Mota quem estourou a cabeça do Bas Dost. E Carlos Mota podia ter dito muito mais do que disse. Podia ter dito tudo aquilo que me disse a mim sobre o que é que a estrutura me estava a preparar e podia ter dito o que me disse a mim e a outras pessoas sobre uma possível conversa imprópria entre Varandas e Bas Dost naquele momento. E podia também ter dito que não foi só repreendido por ter feito um ato médico, mas aquilo que ele o que é que ele depreendeu dessa própria repreensão. Mas já chegou para se perceber que nenhum médico quis atuar, percebeu-se que as pessoas estavam muito mais interessadas em passar fotografias para a CM e vídeos do que em realmente resolver o problema que se passava com Bas Dost, percebeu-se o caso Mota, percebeu-se que as pessoas estão todas a mentir, percebeu-se que houve jogadores que dizem que viram o Varandas a suturar e o Virgílio Abreu que também mentiram, percebeu-se que isto, mas o grande problema disto tudo são dois, foi que o Fábio Coentrão foi um homem e disse a verdade. Podia ter dito que depois do ataque, passados uns dias, tivemos quase duas horas ao telefone a falar sobre os colegas dele, sobre o Sporting, sobre a família do Fábio, sobre a minha família, sobre isso tudo, durante quase 2 horas. Mas foi um homem, mas a comunicação social caiu em cima dele, podia vir a ser preso, porque disse que era um futebolista reformado e afinal ainda está a aceitar propostas, como se isto interessasse para alguma coisa, mas não atua em conformidade, quando se percebem todas estas mentiras e que os próprios juízes ficam confusos. Mas agora, claro, o que vai badalar é que o Mustafa me ligou, isso é um problema entre o William e o Mustafa. Agora, que o William disse veio trazer à tona muitas das coisas que se apontavam e verificar que tudo aquilo que eu sempre disse é verdade, que fui acusado, que à frente deles liguei para o Nuno Mendes, que desmentiu categoricamente, sem saber que estava em voz alta e sem saber que estavam os jogadores a ouvir, que interesse tem o que ele acabou de dizer? Temos que terminar, não tem interesse nenhum. Isto são, agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos e eu cá estarei para comentar. Na próxima semana. Muito obrigada, até para a semana. Muito obrigado, também. E uma boa tarde.